Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Gente, a história de hoje é bem bacana, ela é sobre superação, ela também tem um toquezinho de sobrenatural nela, então ela vai ficar na playlist sobrenatural. Eu espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar, de ipar o vídeo. Pra quem não sabe, ipar é assim: você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça, 3 vezes na semana. E essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra você mostrar que gosta dos canais, tá bom? Esses dias eu vou voltar a trabalhar CLT. Gente, eu tenho que sair um pouquinho da minha zona de conforto, por quê? Porque eu tô muito trancada em casa e eu tô percebendo comigo mesma que toda vez que eu saio, se meu marido não estiver do meu lado, eu fico com medo, sabe? Eu tenho medo de sair sozinha agora. Então eu vou trabalhar um pouquinho no CLT, eu recebi a proposta de trabalhar um mês no meu antigo emprego e eu aceitei. Eu tô mais tranquila, por quê? Porque é só um mês, não vai ter vínculo empregatício de carteira assinada. Então, se acontecer alguma coisa comigo, se eu começar a chorar, se me der crise de ansiedade, eu vou sair e não vai ter nenhum problema pra mim, né? Pra minha carteira. Então, eu peço que vocês, nesse mês, tenham um pouquinho de paciência, que talvez eu acho que eu vou tentar postar os vídeos mais cedo, principalmente para os membros, porque eu vou trabalhar das 10 às 6 da tarde, e eu já vou chegar, eu já vou começar a fazer os vídeos para postar cedo, porque eu sempre posto no final da tarde, né? E eu não vou conseguir. Então, teremos vídeos mais cedo, tá bom? Agora, os vídeos serão liberados aqui também para quem não é membro. 11h30 da manhã, teremos vídeos liberados aqui. Já vou deixar programado. Então, para quem assiste vídeo, já sintoniza aí. 11h30 da manhã teremos vídeos novos, tanto aqui como no canal Israel Redit, tá bom? Eu espero que vocês gostem da história. Um beijo e tchau! No dia em que toda a minha família desistiu de mim, ouvi um estranho oferecendo o acordo mais estranho na calçada. $150.000 pela sua capacidade de se sentir uma pessoa normal. Fechado? Eu me aproximei deles. Você pode comprar o meu? Só preciso de 120 mil. Com esses 120 mil na minha conta, fui para casa. Meus pais ainda me olhavam com nojo. Meu irmão, Marcos, torceu o lábio. Por que você não simplesmente cai morta? A filha que adotaram no meu lugar correu até mim. Mana, me culpe se quiser. Só por favor, não faça todo mundo se preocupar tanto assim. Dei um tapa no rosto dela e sorri. Você ainda está preocupada agora? Passei as últimas 3 horas implorando dinheiro para todo mundo que conhecia. Chamada após chamada, implorei até minha garganta ficar irritada. A cirurgia custa 120 mil. Por favor, só isso uma vez. Posso escrever um IOU. Pense nisso como um empréstimo familiar. Estou implorando. Se eu esperar mais, talvez eu não sobrevive. Mas, do outro lado, tudo o que recebi foram as vozes frias e impacientes dos meus pais. Meu pai continuava me interrompendo, a suspeita aguçando sua voz. Para com a besteira. Me diga a verdade. Você já jogou? Não negue. Brain disse que te viu andando com gente suspeita. A mãe soou mais decepcionada do que preocupada. Oriane Harth, achei que você fosse menos madura que Bran, mas nunca imaginei que você se tornasse uma mentirosa compulsiva. Você realmente partiu meu coração. Do fundo veio os gritos impacientes de Marcos. Mãe, qual o sentido de falar com alguém tão podre assim? A polícia devia tê-la deixado lá. Ela deveria ter morrido naqueles montanhas. Eles me odiavam tanto que desejavam que eu nunca tivesse voltado. Nem sempre foi assim. Naquela época, mamãe e papai me levavam a parques de diversões, liam histórias para dormir e diziam que me amavam. Marcos ficava na minha frente sempre que alguém tentava me intimidar. Se você ousar tocar na minha irmã, vai ter que passar por mim primeiro. Porque eu acreditava que eles me amavam. Sobrevivi durante os anos em que fiquei presa nas montanhas. Quando outra garota traficada quis se matar porque não aguentava mais, segurei sua mão e continuei incentivando. Não desista, nossas famílias devem estar nos procurando. Vamos para casa. Talvez alguém lá em cima tenha me ouvido. Quando eu tinha 10 anos, a polícia nos resgatou e nos mandou para casa. Achei que finalmente estava voltando para um lar que me amava. No entanto, quando tentei me jogar nos braços dos meus pais com lágrimas nos olhos, vi algo rígido e estranho em seus rostos. O pai até deu meio passo para trás. Marcos cobriu o nariz. A babá já não deu banho nela? Por que ela ainda cheira mal? Uma garotinha que parecia ter minha idade se escondeu atrás do Marcos. Ela usava um vestido de princesa caro, cabelo liso como seda, olhando para mim timidamente. No momento em que a mãe me agarrou, de repente começou a chorar. Agora que a irmã voltou, você vai me abandonar. Os braços da mãe caíram. Ela se virou e puxou Bran para perto. Não chore, Bran. Você é minha filha. Como eu poderia te abandonar? Marcos me lançou um olhar hostil. Bran é minha irmã, e ninguém vai obrigá-la a deixar nossa família. O espelho da sala mostrava nós duas. Lá estava Bran, clara e bonita, parada no centro quente do cômodo, cercada por todos. E então, lá estava eu, com cabelos secos e quebradiças, sozinha na beira de tudo. Esse foi meu primeiro encontro com Bran.
Bren, a menina que meus pais adotaram enquanto me lamentava, já havia tomado meu lugar ao longo dos anos e tomado o amor que costumava ser meu. A partir de então, todo dia virou outro tipo de pesadelo. Mamãe e papai uma vez rezaram para que eu voltasse para casa, mas quando eu realmente voltei, tudo o que sentiram foi distância e decepção. Para eles, eu era uma criança difícil. Eu estava atrasada na escola, e minhas notas de prova estavam sempre no último lugar da turma. Quando me chamavam para responder perguntas na aula de inglês, meu sotaque fazia a turma inteira cair na risada. Se fosse só isso, talvez pudessem ter me perdoado. Isso só significaria que eu não era inteligente, mas aparentemente, eu também era ruim por dentro. Desde que voltei para casa, os acidentes começaram a acontecer com Bren, um após o outro. Na noite anterior às provas, ela teve intoxicação alimentar e febre alta. No dia anterior à competição de balé, ela caiu da escada e torceu o tornozelo. Logo antes do recital de piano, seu vestido de apresentação foi encontrado rasgado. Toda vez, Bren dizia com uma voz doce e gentil: "Foi só um acidente, não tem nada a ver com a Oriane." Quanto mais doce ela soava, mais culpada eu parecia. Depois que meu pai me repreendeu repetidas vezes e os incidentes continuaram acontecendo, ele balançou a cabeça para minha mãe. "Não tenho mais nada a dizer. Ela é um caso perdido." Mamãe chorou e abraçou Bren com força. "Minha pobre Bren, você não fez nada de errado, mas continua sofrendo assim." Bren interpretava o anjinho perfeito. "Não me importo de sofrer, desde que a Oriane possa mudar para melhor." Marcos a interrompeu com raiva. "Mudar? Por favor." Um pedaço de lixo sem esperança como ela deveria ter morrido naquelas montanhas. Agora meu celular mostrava que a ligação tinha terminado, e a mensagem final que Marcos havia enviado parecia falar por todos eles. "Você vai morrer se não lhe dermos dinheiro, certo? Então, por favor, vá morrer rápido." Fechei os olhos em desespero. "Desista, Oriane. Você lutou tanto para viver, e tudo o que a vida te deu foi mais uma forma de morrer. Se eu fosse morrer de qualquer jeito, era melhor acabar com tudo agora." Peguei meu celular e saí cambaleando com as pernas trêmulas. Eu poderia pegar um ônibus para o litoral. O oceano soava pacífico. Um passo para dentro, e a dor finalmente pararia. As pessoas no ponto de ônibus não faziam ideia do que eu estava pensando. Elas entravam e saíam, enquanto o ônibus que eu esperava nunca aparecia. Esperei por muito tempo. Quando já estava ficando ansiosa, de repente ouvi vozes atrás do ponto. "Vou te pagar $150.000 pelas suas emoções como ser humano normal. Aceita ou não?" Virei a cabeça. Quem fazia a pergunta era um homem de boné de beisebol, o rosto escondido na sombra. A garota que ele abordava lançou um olhar cauteloso. "Isso é algum tipo de golpe novo? Se você não sair, vou chamar a polícia." "Não sou golpista. Se quiser, posso transferir o dinheiro agora mesmo." Em qualquer outro dia, ao ver uma cena tão bizarra, eu provavelmente teria ido embora. Mas naquele momento, dei um passo à frente antes de pensar melhor. "Que tal você comprar a minha? Só quero $120.000. A garota me olhou como se eu fosse louca, murmurou, "psicopata", e virou-se para entrar no ônibus. A pessoa de boné olhou para mim em vez disso. "Você pensou bem nisso? Você vai perder a capacidade de amar, de sofrer, de querer que alguém te ame de volta." Eu o interrompi. "Pensei." O homem de boné ficou em silêncio. "Tudo bem então. Me dê o número da sua conta bancária." Fiz o que ele pediu. "Agora me dê algo seu." Olhei para o meu corpo e finalmente tirei o elástico do meu pulso. "Serve isso?" "Serve. Prazer em fazer negócios com você." O homem de boné pegou o elástico, virou-se de repente e desapareceu. Fiquei paralisada, esperando silenciosamente me sentir diferente. Nada parecia ter mudado. Quando comecei a achar que tudo aquilo era uma pegadinha, meu celular apitou. $120.000 foram depositados na sua conta. Fiquei olhando para a tela. Por um momento, achei que tinha imaginado. Então meu telefone tocou, me puxando de volta à realidade. "Oriane, o que você tem feito? Por que $120.000 acabaram de ser depositados na sua conta?" A pessoa que ligou foi Kian Rook, meu noivo. Ele costumava ser a pessoa em quem eu mais confiava e amava neste mundo. Por isso, ele tinha acesso aos meus alertas bancários. Bren me disse que ela te viu entrando no carro de um homem mais velho. Eu não acreditava. "Mas se você é inocente, por que há um depósito de $120.000? Quem transferiria tanto dinheiro para você de uma vez só? Venha ao meu escritório agora mesmo e explique exatamente de onde vieram esses $120.000. "Eu não posso." Interrompi Kian bruscamente. "Preciso ir ao hospital agora para pagar minha cirurgia e conseguir um agendamento." A linha ficou em silêncio por 2 segundos, antes que sua voz explodisse pelo alto-falante. "Você pode parar de mentir? Bren já me contou que você fingia estar doente para faltar à aula e agora está fazendo a mesma coisa na vida adulta?" "Oriane, se continuar agindo assim, vamos cancelar o noivado." Eu deveria ter ficado apavorada quando ele disse isso. Afinal, eu o amava tanto e queria me casar com ele. Kian já foi minha única salvação neste mundo. Nos conhecemos no fórum da faculdade. Naquela época, meus pais tinham se afastado de mim por causa de Bren. Eu pegava turnos em um karaokê. Como resultado, muitos posts desagradáveis sobre mim inundaram o fórum da escola. "Oriane vai ao karaokê para ser garota de programa." Todos nós sabemos o que isso realmente significa. Não precisa explicar explicitamente. Ouvi dizer que ela tem vários sugar daddies. Como ela consegue viver consigo mesma? Tão nojenta e sem vergonha. É bem normal. Ela não foi traficada para alguma vila remota nas montanhas antes? Garotas assim geralmente são vendidas como noivas crianças. E nessas aldeias nas montanhas, às vezes vários homens compartilham uma única esposa. Uau, não é à toa que ela é tão fácil. Acontece que ela tem esse tipo de passado. No meio daquela enxurrada de crueldade, apenas um perfil falou por mim. Deve ser bom espalhar boatos sem nenhuma consequência. Qualquer um que realmente tenha ido lá saberia que Oriane trabalha como garçonete. Desde quando o trauma de alguém te dá o direito de atacá-la?
Foi a primeira vez em todos aqueles anos que alguém me protegeu. Mandei uma mensagem direta para esse perfil agradecendo, e assim, uma mensagem virou outra. Falamos sobre a comida da cafeteria, os patos selvagens no Lago Willow e a poesia de Pablo Neruda. Eu disse: meu status é na verdade uma frase dele. Na minha terra árida, você é a rosa final. Ele não respondeu por muito tempo. Quando achei que não responderia mais, ele mandou uma mensagem: venha ao Lago Willow. Quando cheguei ao Lover's Lake, vi um garoto de camisa branca. Ele segurava um buquê de rosas, sorrindo para mim de orelha a orelha. Foi quando descobri que a pessoa com quem eu conversava há tanto tempo era o presidente do conselho estudantil, Kian. Reddit Contos e Afins. Kian realmente já trouxe rosas para minha vida estéril. Ele me amava profundamente. Depois que eu contava tudo para ele tarde da noite, ele beijava minhas lágrimas. Oriane, não tenha medo. Eu serei seu lar. Quando as coisas começaram a mudar? Provavelmente foi naquela vez em que comprei o boneco de ação favorito dele e fui procurá-lo animada, só para vê-lo sentado em um café com Bran. Eles riam como se conhecessem há muito tempo. Bran era leve e espontânea, e Kian continuava rindo das piadas dela. Os sorrisos de ambos desapareceram no segundo em que me viram. Bran se levantou, parecendo esperar que eu a batesse. Oriane, eu só encontrei a Kian por acaso aqui enquanto comprava café. Você não está chateada, está? Ao se afastar, ela derrubou o café, derramando o latte quente sobre o próprio vestido. Bran gritou de dor, os olhos ficando vermelhos, mas não enxugou as lágrimas. Apenas me olhou com pena. Você não vai me entender mal de novo, né? Kian pediu ao assistente que comprasse pomada para queimaduras e entregou para Bran. Ele não olhou para mim nenhuma vez. Naquela noite tive um colapso raro. Chorei e confrontei Kian. Você sabia o que ela tinha feito comigo. Você sabia? Kian se encostou na varanda, fumando, a fumaça borrando seu rosto. Oriane, talvez você tenha entendido errado. E as coisas que você me contou são só o seu lado da história. Você pode garantir que todas são verdadeiras? Nunca vou esquecer o frio que senti quando Kian estreitou os olhos e me olhou com desconfiança. Ele então veio até mim e me abraçou. Tá bom, não é que eu não acredite em você. O frio no meu corpo não diminuiu nem um pouco. Eu sabia que algo entre nós tinha quebrado de vez. Assim como minha mãe, que sempre dizia, as duas são minhas filhas, mas sempre escolhia Bran quando importava. Kian jurava que também me amava e confiava em mim, mas continuava me deixando por Bran. Mesmo assim, quando precisei de dinheiro emprestado, Kian foi a primeira pessoa que liguei. Ele era filho do presidente do Rook Group. $120 mil não era muito para ele. Mas não importava quantas mensagens ou ligações eu fizesse, não havia resposta. Depois de várias tentativas, a ligação finalmente foi atendida. Do outro lado, veio a risada suave de Bran. Oriane, o Kian está no banho. Se tiver algo a dizer, pode me dizer e eu passo para ele. Nesse momento, percebi de repente que os $120 mil realmente tinham tirado algo de mim. Porque ao lembrar de tudo isso, eu não sentia absolutamente nada por dentro. Agora, Kian repetiu mais uma vez. Venha ao meu escritório antes das 6. Caso contrário, o noivado está cancelado. Não se preocupe em cancelar o noivado. Vamos terminar. Eu o interrompi. Você nem me dá $120 mil. Que diferença faz eu estar com você ou não? E com isso desliguei o telefone. Depois disso, tudo ficou quase fácil demais. Paguei as taxas do hospital e fui internada. Um cirurgião teve uma vaga de última hora. E eu consegui o encaixe. Terminei meus preparativos pré-operatórios e comecei o jejum obrigatório. O jejum fazia meu estômago doer, e eu rolava o celular para me distrair. As mensagens no grupo da família não paravam de vibrar. Bran, a administradora do grupo, publicou um anúncio. Amanhã é minha formatura. É um dos maiores dias da minha vida. E quero minha família mais querida comigo. Abaixo estavam as respostas da mamãe, do papai e do Marcos. Pai. Claro. Eu até adiei uma reunião de acionistas por sua causa. Mãe. Não acredito que meu bebê já está se formando. A mãe está tão feliz. Marcos. Não se preocupe. Amanhã vou aparecer com uma aparência elegante. Definitivamente não vou te envergonhar. Bran. Ah, eu sabia que a mamãe, o papai e o Marcos me amavam mais. Ela então me marcou especificamente. Ah, certo. Você também tem que vir, Oriane. Todo mundo dessa família tem que estar presente. Eu digitei. Eu não vou. Tenho cirurgia amanhã. Antes que Bran pudesse responder, Marcos já estava furioso por ela. Você ainda está inventando coisas? Você consegue pelo menos tornar suas mentiras críveis? Cirurgia exige assinatura de um familiar. Sua família inteira está aqui. Então que cirurgia é essa? Na verdade, se ele tivesse se dado ao trabalho de pesquisar, saberia que um amigo de confiança também poderia assinar, desde que tivesse uma procuração. A pessoa que assinou por mim foi Liora, a garota que foi sequestrada comigo. Continuamos amigas todos esses anos. Ela chorou quando soube, e transferiu todas as economias para mim, embora, infelizmente, não fosse nem de longe suficiente. Ao saber que eu tinha juntado dinheiro suficiente para o tratamento, ela não perguntou de onde veio, apenas explodiu em lágrimas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, desde que você tenha o suficiente. Mas eu não tinha energia para explicar nada disso para o Marcos. Bran enviou uma mensagem de voz, a voz tremendo de propósito. Oriane, você ainda está me culpando pelo que aconteceu no ano passado? Eu quase tinha esquecido disso. Quando me formei no ano passado, também convidei todos para a minha cerimônia. Mas no caminho, Bran disse que não estava se sentindo bem, então meus pais deram meia volta e foram direto para o hospital. Desculpa, Oriane. Eu não deveria ter ficado doente naquele momento. Você pode me perdoar só dessa vez? Minha mãe entrou na conversa para apoiá-la. Oriane, eu também fiquei muito triste por ter perdido sua cerimônia de formatura no ano passado, mas você não pode culpar a Bran por isso. Promete para a mãe, volta para casa e vai à formatura da Bran com um sorriso, tá bom? Eu respondi, não. Papai ficou furioso. Sua mãe está implorando assim e você ainda não escuta. Seu pestinha sem coração. Vou fingir que nunca te tive. Marcos, por sua vez, foi direto para onde sabia que mais machucava.
Não é à toa que a Kian me mandou mensagem em particular perguntando como você realmente é. Claro, Oriane, ninguém vai te suportar por muito tempo. Uma enfermeira bateu suavemente na porta da minha enfermaria. Pare de mexer no celular, hora de dormir. Eu disse rapidamente, só mais um minuto. Saí do grupo. 55 segundos restantes. Marcos enviou mensagens privadas me xingando por sair do grupo. Eu o bloqueei. 40 segundos restantes. Bloqueei todos os membros da família. 10 segundos restantes. Com segundos restantes, Kian ligou. Recusei rapidamente e desliguei o celular. Entreguei o telefone para a enfermeira e sorri. Viu? Realmente levou só um minuto. A cirurgia foi um sucesso e me recuperei rápido. Quando um amigo veio me visitar, ele perguntou: o que você vai fazer agora? Eu já tinha um plano. Eu costumava trabalhar no Rook Group. Agora que eu e Kian tínhamos terminado, não havia motivo para continuar lá. Até conseguir um novo emprego, eu trabalhava meio período em um karaokê, que já conhecia bem para pagar aluguel e comida. Com a decisão tomada, terminei a papelada da alta e saí do hospital. O vento da noite estava suave e fresco no dia em que saí. Eu tinha dado apenas alguns passos quando avistei duas figuras. Era meu irmão Marcos e Kian. Eles estavam fumando na entrada. Kian falava algo de forma ansiosa, enquanto Marcos esmagava o cigarro, parecendo tenso e irritado. De repente, Marcos virou a cabeça e me viu. Ele caminhou rapidamente até mim. Então você finalmente decidiu mostrar essa sua cara? Você tem ideia de há quanto tempo a família está te procurando? Bran chorou até passar mal. Ela saiu da própria formatura mais cedo, e ainda saiu te procurando por dias, sem comer ou beber. E você? Some por uma semana inteira. Foi divertido? Por que você não morreu lá fora? Eu o olhei em silêncio. Se eles realmente tivessem procurado, teriam me encontrado. Eu tinha deixado claro que ia fazer uma cirurgia. Se tivessem perguntado pelos hospitais certos, teriam me achado facilmente. Só havia uma possibilidade. Eles tinham certeza absoluta de que eu estava mentindo. Então nem se deram ao trabalho de verificar. Marcos franziu a testa, me olhando de cima a baixo. Você não veio até a entrada do hospital só pra encenar isso pra gente, veio? Seu rosto se iluminou como se tivesse resolvido um mistério. É isso. Kian marcou a localização no Instagram. Então você veio ao hospital mais próximo só pra fingir um encontro casual. Eu pisquei devagar, olhando para ele. Marcos ficou satisfeito. Acertei? Com esses seus truques? Marcos. Eu o interrompi calmamente, apontando para o hospital. Vai marcar uma consulta. Mesmo que não possam curar a idiotice, pelo menos deveriam avaliar. Virei as costas para sair, mas meu pulso foi agarrado de repente. A voz de Kian veio atrás de mim, baixa e rouca. Oriane, você estava mesmo doente? Virei com um sorriso leve e falso. Já estou melhor, não se preocupa, você perdeu. Puxei minha mão, me virei e fui embora. Kian pareceu querer me seguir, mas Marcos o segurou. Para de mimar ela. Quanto mais você acredita nela, pior ela fica. Olha pra ela. Mesmo se estivesse doente, não era nada sério. Quando criança chorava por qualquer coisa. Se tivesse mesmo feito cirurgia, não estaria aí andando como se nada tivesse acontecido. Kian ficou parado. Oriane. O vento levou a voz dele, e eu não olhei para trás. O dono do KTV já me conhecia. Sabendo que eu tinha acabado de sair da cirurgia, me deu tarefas leves e pagamento diário. Quando meu turno acabou, tirei o uniforme e saí, apenas para ver uma cena absurda no corredor. Um homem rico com uma camisa de grife gritava: quem me beijar ganha esse anel. Seu assistente, suando, tentava puxá-lo. Senhor Talin, o senhor está bêbado. Bêbado ou não, eu cumpro minha palavra. Venha aqui. Me beija e isso é seu. O homem, Riven Talin, apontou para mim. O anel escorregou da mão dele e caiu no chão. O assistente se apressou em se desculpar. Desculpe, senhorita. O senhor Talin não queria ofender. Ele não está no estado normal. Talvez vergonha também fosse uma emoção humana vendável, mas isso já não me afetava. Olhei para o anel de diamante no chão. Um jackpot. Uma pedra daquele tamanho valia décadas de trabalho no karaokê. Talvez o mundo finalmente estivesse me pagando de volta. Sem hesitar, dei um passo à frente e beijei Riven Talin na bochecha. Por um instante, talvez só imaginação, eu vi as orelhas dele ficarem vermelhas. Peguei o anel do chão. Promessa é promessa. Agora é meu. Eu dormi como uma morta no meu apartamento alugado. Marcos e Kiana ainda tentavam me mandar mensagens em todas as plataformas que conseguiam encontrar. Como eu estava com tanta pressa antes, só tinha bloqueado eles no WhatsApp. Agora que finalmente tinha tempo, revisei tudo um por um, bloqueando-os completamente e cortando qualquer forma de contato. Do WhatsApp ao Messenger, ao fórum de mensagens da universidade e até mesmo o Spotify. No dia seguinte, fui acordada pelo som de alguém batendo na minha porta. Minha primeira reação foi achar que Marcos e Kian tinham me encontrado. Mas a pessoa do lado de fora era Riven. Pela porta resmunguei. O que você está fazendo aqui? O grande senhor Talin em pessoa, vestido com um terno caro e parado no corredor empoeirado do meu prédio, perguntou de forma desajeitada. Com licença, essa é a senhorita Harth? Não. Eu respondi secamente. Como herdeiro do grupo Talin, Riven era mimado desde o nascimento e notório por seu temperamento difícil. Ao ouvir isso, ele logo explodiu. Oriane, você está me fazendo de bobo? A porta em frente à minha bateu com força, e uma senhora idosa saiu. Que barulho é esse tão cedo? Você acordou meu neto. Se continuar assim, vou chamar a polícia. Diante dela, o senhor Talin imediatamente recuou. Senhora, desculpe incomodá-la. Só estou aqui para receber algo em troca. Os olhos da velha se estreitaram. Ela o analisou de cima a baixo, balançou a cabeça e estalou a língua. O rosto dela dizia tudo. Homem que pede presente de volta não presta. Para piorar, gritei de trás da porta. Quem pede anel de volta depois de dar de graça? Por que eu devolveria algo que você me deu ontem à noite?
Antes que a velha o desprezasse ainda mais, Riven ficou nervoso. Quem pediu para você devolver isso? Eu vim perguntar se você quer se casar comigo. Dentro da minha sala apertada, servi uma xícara de café instantâneo barato para Riven. Ele sentou na minha poltrona de $80, suas longas pernas dobradas de forma desajeitada. Sua expressão era contida, ocasionalmente lançando olhares para a porta, enquanto a senhora espiava sem a menor discrição, claramente vivendo pelo drama do prédio. Vendo o clima ficar cada vez mais estranho, eu disse muito educadamente: Senhora, ele está claramente muito envergonhado de falar com você assistindo. Por que não volta primeiro? Prometo contar tudo depois. Reddit, contos e afins. Só então ela ficou satisfeita e desceu. Olhei para Riven. Pode falar. O rosto dele estava sombrio. As últimas 24 horas eram algo que ele claramente queria enterrar. Resumindo, o Sr. Tallin tinha uma noiva, um casamento arranjado pela família. Mas a noiva, ao ouvir rumores de que ele era um completo canalha, simplesmente fugiu. Riven nunca tinha passado tanta vergonha na vida, então ficou bêbado, o que levou àquela cena no karaokê. Então, você quer se casar comigo agora? Perguntei. Riven assentiu, depois acrescentou de forma desajeitada, tentando salvar o orgulho. Não entenda errado. Não é como se eu tivesse me apaixonado por você. É só que o anúncio do casamento já foi feito e se... Levantei a mão para interromper. Quanto você vai pagar? Ele congelou. Diga seu preço. Eu não ia ser a primeira a falar um valor. Em qualquer negociação, quem fala primeiro perde. Que tal isso? Me mostre o saldo desse cartão preto primeiro. Meu tom era educado, mas não deixava espaço para recusa. Riven suspirou e abriu o aplicativo do banco. Meu cérebro quase saiu do corpo. Mesmo sem emoções humanas normais, ainda senti minha alma tentar abandonar o chat. Olhei para ele com calma. 80% do saldo do cartão, e eu caso com você. Antes que ele pudesse responder, continuei. Estou fazendo isso pelo seu próprio bem. Casamento é um evento importante. Uma noiva barata demais mancha sua reputação, e um divórcio depois só vira combustível para fofoca. Você pode escolher outra pessoa, mas o que impede alguém como eu de aparecer no seu casamento e dizer que sou a verdadeira noiva? Seria inconveniente. E eu sou bem persistente. Para um herdeiro como você, que valoriza a reputação, é melhor comprar o problema antes que ele cresça. Fiz todo o discurso sem pausar, perfeitamente calma. Riven cerrou os dentes. Você tá de sacanagem comigo. Levei Riven escada abaixo com meu sorriso mais brilhante. Tchau, marido. A expressão dele ficou sombria. Não me chame assim. Tá bom, amor. Riven parecia completamente sofrido. Oriane, estou te avisando. Esse casamento é só no papel. Não fique grudada em mim. E definitivamente não se apaixone por mim. Meu sorriso não vacilou. Não se preocupe com isso. Eu não conseguiria me apaixonar por você nem que tentasse. Riven achou que eu estava sendo sarcástica, e o rosto dele se contorceu de raiva. Antes que ele pudesse arrumar briga, avistei uma figura familiar do outro lado da rua. Era Kian. Eu nunca tinha visto Kian tão arrasado. Ele deu um passo à frente, e o olhar dele caiu para o anel. A voz dele tremeu levemente. Que diabos é isso? Riven já estava de mau humor e pronto para explodir. Ergueu uma sobrancelha e disparou. Uma aliança de casamento. Você é cego? Kian nem olhou para Riven. Me encarou sem piscar, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Quem te deu isso? Cara, você tá bem? Quem mais seria além de mim? Oriane. Os olhos de Kian estavam vermelhos. A gente não terminou. Desta vez, Riven ficou em silêncio. Ele deu alguns passos para trás, ficando ao lado de uma senhora idosa com o neto. Os três tinham exatamente a mesma expressão, prontos para assistir ao show. Eu nem me dei ao trabalho de discutir. Simplesmente puxei uma gravação do celular. Foi a última ligação que tive com Kian antes da cirurgia. Venha ao meu escritório antes das 6. Caso contrário, o noivado está cancelado. Não cancele o noivado. Vamos terminar. Você nem me dá $120 mil. Que diferença faz para mim estar com você ou não? Pausei a gravação e olhei para Kian. Você ouviu isso? Terminamos. A voz dele ficou rouca. Eu não concordei. São necessárias 2 pessoas para manter um relacionamento. Uma só basta para acabar. Já decidi. Alguma pergunta? Kian me encarou. O vento passou e os olhos dele ficaram vermelhos. Ele deu um passo à frente, tentando me abraçar. Oriane, para. Eu sei que você está brava por causa da Bren. Não é o que você pensa. Eu estava bêbado naquela noite. A Bren me levou para um hotel. Ela ficou lá enquanto eu estava no banho e atendeu sua ligação. Não aconteceu nada entre nós. Você é a única que eu amo. Se estiver infeliz, eu bloqueio ela agora, tá? Meu olhar passou por Kian, indo além dele. Notando isso, ele virou a cabeça. A uma dúzia de passos, toda a minha família estava ali. As palavras de Kian chegaram até Bren. Ela ficou pálida, o corpo tremendo levemente. Kian. Marcos se aproximou e ficou ao lado dele. Não perde seu tempo tentando convencer ela. Não se preocupa. Os Hart nunca vão permitir que ela termine com você. Além disso, você conhece o temperamento dela. Ela só está fazendo birra. Não é sério. Marcos estendeu a mão para puxar Kian. Mas Kian resistiu. Oriane, volta comigo. Antes que eu respondesse, uma figura entrou entre nós. Riven afastou a mão de Kian. Ela é minha noiva. Por que diabos ela iria com você? A expressão de Kian ficou fria. Impossível ela ter aceitado ser sua noiva. Riven sorriu com desprezo. Ela aceitou porque eu paguei. Paguei uma fortuna por esse casamento. Kian congelou. Ele se virou para mim, incrédulo. Aqueles $120 mil foram dele? Eu sabia que a situação tinha oficialmente ido para o inferno, mas neste ponto, explicar só faria tudo pior. Olhei para o céu. Kian me encarou, com os olhos vermelhos. Por quê? Eu ficava dizendo para mim mesmo que você não era esse tipo de pessoa. Mas você se vendeu por $120 mil? Interrompi ele com um tapa forte na bochecha.
Minha família congelou, e até Rivan ficou atônito. Eu disse friamente. Se $120 mil é tão insignificante, por que você não me deu? Bren avançou rapidamente. Ela segurou Kian, o rosto cheio de uma preocupação fingida. Kian, você está bem? Tenho pomada na minha bolsa, deixa eu passar. Kian a afastou. Bren congelou. Meu pai se aproximou e disse em voz baixa. Kian, não culpe a Oriane. Ela realmente estava doente e precisava de cirurgia, por isso precisava do dinheiro. Acontece que no caminho até ali, ele finalmente tinha perguntado sobre isso. Era algo que ele poderia ter confirmado com uma ligação simples. Só não tinha se dado ao trabalho antes. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos. Minha filha fez a cirurgia sozinha. Ela parou. Porque todos ali sabiam exatamente por quê. Sozinha. Ao ver minha mãe e meu pai me olhando com culpa, Bren começou a entrar em pânico. Ela se aproximou de mim e levantou o queixo. Oriane, seja o que for que tenha acontecido, você não deveria ter batido no Kian. Você sabe o quanto ele ficou preocupado enquanto você estava desaparecida, e o quanto nós, sua família, estávamos preocupados. Dei um tapa no rosto dela e perguntei com um sorriso. Você ainda está preocupada agora? Bren cobriu o rosto, e o ódio brilhou em seus olhos. De repente, ela começou a se bater várias vezes. Eu sei que você me culpa, Oriane. Isso vai te fazer sentir melhor? A culpa é minha. Se eu soubesse antes, eu teria juntado o dinheiro pra você, mesmo tendo que vender tudo. Ela continuou se batendo, deixando marcas vermelhas no rosto delicado. Assim, de repente, todos voltaram a protegê-la. Minha mãe soltou um suspiro e a puxou. Bren, o que você está fazendo? Isso não é sua culpa. Meu pai me repreendeu. Oriane, chega. Marcos, que sempre protegia Bren, avançou direto para mim. Oriane, você está louca? E daí se você estava doente? Estar doente não te dá direito de agir assim. Você está bem agora, não está? Você nem morreu. Vamos, Bren, vamos pra casa. Ignore ela. Se ela quiser, pode cortar contato de verdade. Marcos protegeu Bren e a levou embora. Minha mãe e meu pai vieram logo atrás. Nenhum deles viu Bren se virar e sorrir para mim como se tivesse vencido de novo. Talvez porque essa vitória tivesse sido mais difícil do que o normal, Bren esqueceu que Kian ainda estava ali. Ele se aproximou. Ainda ignorava Riven, olhando só para mim. Oriane, eu sei o que você mais quer. Eu vou te ajudar. Quando tudo isso acabar, você pode me perdoar. Ele se afastou, os passos pesados. Eu não queria mais olhar para ele. Virei para sair, apenas para encontrar Riven parado ali, me encarando sem piscar. Levantei uma sobrancelha. O que você está olhando? Acontece que você teve uma vida bem difícil. Fiz minha voz doce e provocante. O quê? Isso te emocionou tanto que você se apaixonou por mim? Riven pareceu completamente enojado e saiu furioso. Antes de ir, ele fez questão de chamar a secretária e apontar para mim. Coloque essa mulher no departamento de marketing. Deixe ela incomodar nossos concorrentes para viver. Uau! Eu até consegui um emprego por causa disso. Assim comecei a trabalhar no departamento de marketing do Tallinn Group, enquanto me preparava para o casamento com Riven. No começo, tudo ia bem. Mas com o passar dos dias, Riven começou a inventar novas formas de me irritar. Ele se aproximou com um passo relaxado. Só pra você saber, todos esses vestidos de noiva foram feitos para minha ex-noiva. Eu nem levantei a cabeça. Tudo bem, um alfaiate resolve. Também tenho 18 ex-namoradas que podem aparecer no casamento. Sem problema. Se aparecerem, recebo como madrinhas. Eu não reagi, e isso o irritou mais do que qualquer outra coisa. Ele bateu a porta e saiu furioso. A assistente suspirou. Senhora Hart, não quer sentir ciúmes? Só um pouco? Pensei por um segundo. Ciúmes? Isso custa extra. Enquanto eu estava ocupada com o casamento, a família Hart finalmente implodiu. Tudo começou com Kian. Ele largou tudo na empresa para investigar meu sequestro. Como resultado, encontrou a verdade que eles deveriam ter descoberto anos atrás. Meu sequestro e a adoção de Bren não foram coincidência. Minha mãe e meu pai conheceram Bren em um orfanato. A menina usava um vestido verde claro e segurava um coelhinho de pelúcia. Ambos eram meus favoritos. Sem contar que ela sabia cantar exatamente as mesmas músicas que eu sabia. Ela gostava dos mesmos desenhos que eu gostava. Até nossos personagens favoritos eram exatamente iguais. Meus pais viram isso como destino, convencidos de que ele havia lhes enviado uma filha substituta. Então trouxeram a menina para casa e a chamaram de Bren. Eles a criaram ano após ano, derramando nela todo o amor que antes era meu, completamente alheios ao fato de que tudo era um esquema calculado. Bren era a filha ilegítima da primeira babá que cuidou de mim. Enquanto cuidava de mim, a babá treinou a própria filha para me imitar. Então, quando tudo estava pronto, eu fui levada por traficantes e desapareci. Enquanto isso, a filha dela foi colocada no orfanato, esperando para ocupar o meu lugar. Quando saí da casa de Riven, vi os Harts e Kian. Minha mãe e meu pai pareciam ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Marcos, por outro lado, caiu de joelhos na minha frente. Chorou. Oriane, me desculpa. Eu sou tão... Desculpa. A verdadeira identidade de Bren fez com que eles percebessem quantas mentiras haviam aceitado durante todos aqueles anos. Caídas da escada, febres repentinas antes de competições, tapas no próprio rosto. Tudo aquilo era apenas porque eu tinha sido encontrada de novo, e ela precisava manter o lugar. Minha mãe chorava. Segurou minha mão. Pensar que fui enganada pela filha daquela mulher por tantos anos, deixando minha filha de verdade sofrer tanto. Oriane, perdoa a mamãe, o papai e o Marcos, tá bom? Ainda dá tempo. Prometemos te amar como deveríamos. Soltei um suspiro leve. Vamos para casa primeiro. Os Harts relaxaram imediatamente. Eles acharam que, ao sugerir ir para casa, eu estava cedendo. Na sala, se aglomeraram ao meu redor de forma afetuosa, perguntando o que eu queria comer, o que eu queria beber. Bren já tinha sido expulsa, e Marcos, com medo de que suas coisas me incomodassem, jogou fora todos os pertences dela. Mas ele esqueceu uma coisa: o espelho da sala.
Por mais de uma década, aquele espelho refletiu as silhuetas minhas e de Bren. Ela ocupava a luz dourada e quente que eu sempre associei ao lar. Mas essa luz só iluminava os quatro. Eu sempre ficava na borda, nas sombras, sem nunca entrar de verdade. De repente, peguei um copo e o joguei no espelho. O vidro se espalhou pelo chão enquanto os gritos dos Hearts ecoavam. Eu sorria. Então foi só isso que bastou para quebrá-lo. Na superfície estilhaçada, uma rachadura enorme me separava dos Hearts, como uma linha que nenhum de nós poderia cruzar. Virei para Marcos. Você não disse que se eu tivesse coragem deveria cortar laços com a família? O rosto dele perdeu a cor. Marcos. Meu pai e minha mãe, com os olhos vermelhos, me encaravam enquanto eu saía. De agora em diante não tenho nada a ver com nenhum de vocês. Vi Bren novamente pouco tempo depois. Uma mulher de meia idade a segurava pelo cabelo e a espancava, gritando insultos. Depois de um tempo, a mulher foi embora, e Bren ficou caída no chão. De novo e de novo. Hesitei por um momento, então me virei para sair, mas Bren falou. Oriane. Parei. Ela levantou a cabeça. O cabelo bagunçado, o rosto manchado de sangue, e um sorriso quebrado no rosto. Viu isso? Era minha mãe. Eu te odeio. Eu realmente te odeio. Por que você nasceu nessa família? Enquanto eu tinha que fingir ser você só para conseguir o que você tinha. Eu odeio a cor verde, odeio cantar, odeio balé, odeio tudo o que você gosta. Mas eu tive que fingir ser você só para ser amada um pouco. Ela desabou em soluços altos. Abaixei e dei um tapinha em seu ombro. Então você não precisa mais se esforçar tanto. Porque não importa o quanto você finja, você não vai receber amor de qualquer jeito. Quando me virei para sair, Bren gritou atrás de mim, desabando completamente. Por que você está tão convencida? Você acha que eles realmente te amam? Dessa vez, não parei de andar. Liora estava me esperando na rua. Ela foi minha dama de honra, e também a garota que foi sequestrada comigo naquela época. Ela entrelaçou o braço no meu, a palma quente contra a minha. Eu sabia que ela estava lembrando das mesmas noites que eu. Naquelas noites frias na Vila da Montanha, eu segurava a mão de Liora. Não desista, nossas famílias devem estar nos procurando. Ela soluçava. Mas e se... E se eles realmente não conseguirem nos encontrar? Eu olhava para a noite escura. Então ainda temos que viver. Sempre haverá algo pelo qual vale a pena viver. No meu dia de casamento com Riven, Kian bebeu até perder a consciência. A bebida piorava cada vez mais, e ele chegou a ser levado ao hospital mais de uma vez. Ele transformou toda aquela dor em vingança, e o grupo Rook foi atrás dos Hearths. Como resultado, a empresa do meu pai faliu, e minha mãe passou os dias chorando. Marcos sofreu um acidente de carro enquanto tentava correr atrás de dinheiro emprestado, ficando em uma cadeira de rodas para o resto da vida. Quando Riven me deu essa notícia, não senti nada. Depois de cortar todos eles da minha vida, a miséria deles já não tinha mais nada a ver comigo. Oriane? Riven me chamou. Voltei à realidade. O que foi, amor? Eu disse que a cliente que vou encontrar hoje é uma mulher linda. Se acabarmos bebendo até tarde, não vou voltar para casa. Ok. Ele franziu a testa. Só ok? Então lembrei. Riven tinha transferido metade das ações da empresa dele para mim no mês passado. Tecnicamente, eu deveria estar com ciúmes agora. Virei o rosto como se meu coração estivesse partido. Se eu dissesse não, você realmente ficaria? Riven pareceu satisfeito na mesma hora. Me puxou para perto e disse. Não posso perder essa reunião, mas prometo que volto antes das 8. Depois disso, ele começou a me mandar mensagens durante a noite. Até enviou uma foto da mesa de jantar. Vê essa mulher linda? É minha tia-avó de 60 anos. Dê um oi pra tia por mim. Travei a tela e saí do prédio do escritório. Na esquina, vi um casal segurando 2 xícaras de bubble tea. Nada ali deveria ter me chamado a atenção, mas algo parecia familiar. O homem caminhou direto até mim. Olá, senhorita Hearth. E você é... Ele tirou o boné de beisebol. Reconheci imediatamente. Então olhei para a garota ao lado dele. Era ela. Aquela garota daquele dia. Então foi uma armadilha. Eles me enganaram. Fraude. Vocês estão armando um golpe. O homem suspirou e me entregou um cartão de visita. Sawyer Hayes. Decidi que golpista combinava melhor. Ele disse com calma. Como isso pode ser um golpe? Eu paguei você. Então, o que você quer agora? Já não tenho mais emoções para vender. Dessa vez não vou comprar. Vou vender. Ele continuou. Já que sua vida parece estar indo tão bem, você consideraria recomprar sua capacidade de sentir normalmente? Praguejei mentalmente, mas respondi. Diga seu preço. Afinal, eu não estava mais quebrada. $120.000 agora eram dinheiro de bolso. 1 milhão. Quanto? Se não quer, tudo bem. Ele se virou para ir embora. Espera. A garota segurou ele. A senhorita Hart não teve uma vida fácil. 750 mil já está bom. Nem pensar. Ela me olhou diretamente. Senhorita Hart, estamos conectadas. Que tal assim? Te damos 20% de desconto e um armazenamento emocional vitalício gratuito. Você guarda suas emoções aqui e pode recuperá-las quando quiser. Se a vida doer de novo, pode devolver tudo. Enquanto discutiam, eu gritei. 450 mil. E nem um centavo a mais. Fechado. No caminho de volta, contei tudo para Riven animada. Consegui. Baixei de 1 milhão para 450 mil. Bom trabalho, querida. E quanto isso realmente custou para eles? Fiquei em silêncio. Droga. Eles ainda lucraram comigo. Fim. Que Deus te abençoe.